Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. A tendência de envelhecimento da população brasileira é algo irreversível, levando em consideração a queda na taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Segundo dados do Censo 2010, 7,4% dos brasileiros têm mais de 65 anos. Em 91, esse índice era de 4,8%. Apesar do crescimento do número de idosos no país, a sociedade parece não estar preparada para lidar e respeitar as pessoas na velhice. Sobre esse assunto, o repórter Bernardo Miranda conversou com a médica e psicanalista Soraya Issa. Acompanhe. Então, doutora Soraya, a gente vê aí um aumento na população idosa do país, né? A gente tem aumentado a expectativa de vida, a taxa de fecundidade já é bem menor do que anos anteriores, né? E a sociedade ela está preparada para lidar com essa pessoa mais velha, para respeitar essa pessoa? Como é que a senhora avalia nessa situação? Bom, eu gostaria de dizer que a sociedade está se preparando para isso. Porque realmente a taxa de natalidade ela caiu muito, mas a expectativa de vida tem aumentado, porque a medicina toda preventiva, a gente está sempre fazendo campanhas, orientando as pessoas, as vacinas, a capacidade, inclusive, de se cuidar do idoso, então tem feito a nossa população ser uma população já madura, caminhando para a terceira idade e se mantendo neste nível. Só que tem muitas pessoas que ainda não estão preparadas para isso, é difícil cuidar do idoso, é difícil cuidar do idoso doente, principalmente porque as doenças, as principais, elas são degenerativas de memória, da própria parte muscular e esquelética também. Então são pessoas extremamente dependentes. Tem feito, a partir de 2000, tem vários cursos, inclusive, de cuidadores de idosos, mais especialistas em geriatria. Então, tem melhorado, tem caminhado, mas ainda tem muita coisa a se aprender. E doutora, a gente fala um pouco dessa, às vezes, invisibilidade do idoso, das dificuldades que o idoso tem na cidade. Às vezes a cidade não enxerga essa dificuldade e o idoso acaba passando por ser praticamente invisível ali daqueles problemas que ele tem, né? Olha, a situação é a seguinte: o idoso hoje, existe uma cegueira social com relação ao idoso. As pessoas estão aprendendo, é o que eu falei, e precisam aprender mais ainda, principalmente no que diz respeito aos cuidados e ao respeito. O idoso, ele não precisa de misericórdia para poder viver, não é isso. O idoso precisa de respeito, precisa de ter uma qualidade de vida. Então, a gente vê aquelas dificuldades todas para poder atravessar uma rua. Não adianta ter um apartamento legal, mas se tem a escada, não tem elevador. Então, isso tudo, rampas, isso tudo tem que ser modificado. Os ônibus, né, os coletivos também, mais adaptados para as pessoas idosas. Quando se adapta a mente das pessoas e faz com que elas enxerguem, porque a violência contra o idoso é muito grande. Eles não têm condição de entrar num banco, porque não se sabe como que ele vai passar assim, no primeiro quarteirão. Ou se já vai ter gente ali do lado de fora esperando para poder assaltar. Então a gente tem que falar muito sobre isso e também nos cuidados, não só fora de casa, mas de dentro de casa também. E, doutora Soraya, sobre esses cuidados dentro de casa, a senhora falou aí dessa questão desse treinamento para poder cuidar do idoso, porque realmente é um cuidado que não é tão simples assim, demanda algum conhecimento, e agora somente que as pessoas começam a se preocupar em ter esse treinamento para poder cuidar do idoso. Perfeitamente. Olha, quando eu comecei os meus estudos de geriatria, em 88, se achava que geriatra, primeiro as pessoas não sabiam nem o que era geriatra, e depois achavam que o geriatra era só aquele médico que se procura quando tem depois dos 80 anos, ou então quando já está assim, no fim da vida. E não, a geriatria é para prevenir, tomar todos os cuidados com relação àquela pessoa, que todos nós estamos envelhecendo, mas então seriam os cuidados com as pessoas mais idosas da casa, e também os cuidados com a casa, por exemplo, tapete, muitos enfeites de vidro,
mesas de vidro, tem que colocar barras de metal nos banheiros. Tem que ser feito assim, dessa forma. Rampas, às vezes dentro de casa, melhor do que quando é casa, né, do que escadas. Agora, a principal proteção é no tratamento. Bom, muito bem. Dando sequência a essa discussão sobre a questão e o papel do idoso aqui na nossa capital, nós vamos conversar agora com a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção ao Idoso e Portador de Deficiência de Belo Horizonte, Joana Margarete Leite Penha. Doutora Joana, bom dia. Bom dia. A delegacia especializada, doutora, ela tem hoje pessoas com paciência, orientação e principalmente com interesse suficiente para atender um idoso que chega lá denunciando maus tratos ou alguma violência que ele sofreu? Claro, a Polícia Civil faz questão em preparar aquelas pessoas que tenham um perfil para poder cuidar dos nossos idosos e deficientes. Inclusive, nós temos um projeto maravilhoso, que é o projeto Mediada, fazendo mediação de conflito entre o idoso e a família, né? Com quem vai ficar o idoso, como vai ser tratado, se está sendo bem cuidado. Nós temos pessoas especializadas, inclusive, eu já tenho 4 anos, né, à frente daquela delegacia e já tenho, assim, realmente uma certa maneira de saber conduzir, explicar e orientar o idoso quando nos procura. Eu perguntei isso, inclusive, porque é evidente que não adianta ter estrutura, ter o mecanismo, né, a ferramenta, a delegacia, se não tivesse lá pessoas com essa condição de fazer o atendimento, né? O que antigamente muito se reclamava, por exemplo, na delegacia de mulheres. A pessoa chegava lá para ser atendida. Não de mulheres, não, pela delegacia em geral, né? Polícia Civil. Exatamente. E hoje não, hoje nós temos uma delegacia de mulher altamente preparada, como a delegacia do idoso. Nós temos um departamento da família que engloba mulheres, idosos, menores, deficientes. E o idoso, nós temos realmente, tem que ter o perfil para saber cuidar dele, saber conversar, saber entendê-lo. Né? A maior parte a maior violência que o idoso sofre hoje é na família, é aquela violência da impaciência ou da falta de condição de cuidar? 70% das denúncias sofre o idoso dentro do seu lar, dentro da própria casa, a própria família muitas vezes, que se apropria do seu cartão de benefício, se apropria do seu salário, não cuida bem do idoso, não compra o material necessário para que o idoso tenha uma qualidade de vida, né? Como a nossa geriatra falou aí agora, quando não compra os remédios adequados, né? E é mais dentro da família. E nesse caso específico, quem é que denuncia? É o próprio idoso, é um vizinho, é um outro parente? Muitas vezes é o idoso, é o vizinho, tem um disco denúncia 181, que a gente recebe muitas denúncias e vamos verificar, averiguar. Muitas vezes, 90%, 70% dos casos é procedente. Agora, delegada, a senhora acha que isso seria, essa incidência desse tipo de violência contra o idoso, eu estou falando, é mais violência física até, inclusive, do que, mais violência psicológica, na verdade, até, inclusive, do que violência física. A incidência desse tipo de violência contra o idoso, ela diminuiria se a gente tivesse uma quantidade maior de pessoas idosas ativas, economicamente, profissionalmente ativas? É o que está diminuindo, porque o idoso, já tem muitos idosos, agora deve ter 10% da sociedade de idosos, agora estão sendo atualizados. Eu tenho amigas idosas de 80, 90 anos que vai à internet, bate papo, né, dirige, tem uma qualidade de vida, tem uma vida assim, uma atividade muito boa para o seu dia a dia, né? E tem diminuído isso. E a denúncia tem aumentado porque as pessoas estão sabendo da nossa delegacia, estão sabendo do nosso trabalho, estão sabendo que chegando lá a gente vai tomar alguma atitude, vai providenciar alguma... para que seja o idoso realmente bem cuidado, né? Sim. E tudo que a delegacia faz, o que a delegacia age, é com base no Estatuto do Idoso, né? Que eu já vou. Atende. Oi. Tudo que a delegacia faz é com base no Estatuto do Idoso, né? Exatamente. Tudo que a gente faz é em prol do idoso. Eu tenho vários inquéritos, são 1.500 inquéritos por mensal que nós temos. Nós temos o TCO, nós temos o IAMP, nós temos a mediação, é tudo em prol do idoso. A gente verifica perante os asilos, as casas de repouso, entendeu? Para que a gente possa ver que se eles estão sendo medicados, estão também sendo bem cuidados, né? Nós vimos várias incidências em alguns locais de repouso que o idoso é abandonado lá pela família e eles mesmos também não cuidam bem, né? E a gente tem verificado e tem instaurado inquérito para apurar isso tudo.
Muito bem, 1.500 inquéritos por mês, né, doutora? Exatamente. Muito bem, Uma a taxa Joana... de 1.500, 150 denúncias mensal, sim. né? E a gente está verificando. Muito bem, a Joana Margarete Leite Penha, delegada da delegacia titular, né, delegada Isso, titular da delegacia especializada em proteção idoso e portador de deficiência aqui de Belo Estamos ali Horizonte. na Avenida Augusto de Lima, 1845, à disposição de todos vocês. Ok, muito obrigado, Nada. doutora Joana, um abraço para a É senhora. um prazer, muito obrigada.